Boa noite a todos. Que bom estarmos reunidos novamente. Nós agradecemos ao nosso Pai de amor e bondade. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos novamente. Muito obrigado também a Ti, Jesus, pelos ensinamentos, pelos exemplos, pela oportunidade de revermos todos aqui e fazermos mais amizade. Nós agradecemos também a presença de cada um de vocês. Agradecemos a tolerância, a paciência e a concordância de vocês em conversarmos hoje na Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 5, e aqui com mais facilidade e mais fácil de entender, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Nós vamos ver todos esses itens agora, não se preocupem, mais ou menos 1h30, 2 horas da manhã a gente termina, não é? Não, tá bom, não? Tá bom, né? Tá ótimo. Vamos que vamos, né? Então, vamos começar aqui. Sede perfeitos. Jesus, esse é do filme, né? Jesus de Nazaré. Esse filme é muito bonito. Jesus diz assim e Mateus anotou: amai os vossos inimigos. É difícil? Difícil. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Mais fácil, né? E orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Esse é mais fácil, porque a pessoa está mais longe. Aqueles que nos perseguem, está mais longe, você pode orar por eles. Vários ensinamentos do Cristo é assim. O que ele diz por último é o mais fácil de começar a fazer. Orar por aqueles que nos perseguem é mais fácil. Depois a gente exercita e começa a fazer o bem àqueles que nos odeiam. Olha que maravilha! E mais adiantado um pouco, ou melhor, mais adiantado bastante, nós vamos amar aos inimigos. Então essa é a caminhada. Esse é o conselho do Cristo. Mas para quê? Para quê? Para ser desperfeitos. Mas para que ser perfeito? Para ser feliz. Então, a recompensa é muito grande. Ser feliz, a recompensa é maravilhosa. Compensa o esforço que a gente vai fazer. Todos nós chegaremos a esse ponto. Jesus disse isso. Vós fareis tudo o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. E ele continua dizendo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Isso é fácil. É muito fácil amar aqueles que nos amam. Já perceberam? É fácil. É uma delícia. Os publicanos também não fazem o mesmo? Aqueles que cobravam imposto também não amavam entre eles? Os brutos também não amam? Amam. Não é? E se apenas saudardes, cumprimentardes vossos irmãos, que fazeis mais que os outros? Que fazeis de especial? Se nós espíritas cumprimentamos os outros espíritas e viramos a cara para os outros de outras religiões, isso é horrível, né? Isso é horrível. Somos todos irmãos. Então Jesus está dizendo isso. Que fazeis mais que os outros? Os pagãos, aqueles que não creem, aqueles que não acreditam em Deus, não fazem o mesmo? Fazem, né? E não acreditam em Deus. Aí Jesus diz: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso é um conselho do Cristo, né? E esse conselho a gente já está fazendo, não é isso? Que coisa. Vai dar tudo certo.
Quais são, então, as características ou os caracteres que permitem nos identificar se somos perfeitos? Quais são essas características? Veja. A humildade, né? Aí está a pergunta, né? Quais as características da perfeição? Amai os inimigos. É o mais difícil. É o mais difícil. Mas é um indicativo de que atingimos a perfeição. E é um indicativo que somos felizes, porque já amamos a todos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, também é uma indicação, um pouco menor. E orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Se a gente estiver fazendo esse terceiro, já está bom. Nós vamos conseguir fazer esse segundo e vamos conseguir fazer o primeiro. Então, isso aqui é termômetro de indicação de que grau de perfeição nós atingimos. Por isso que eu disse que vocês já são perfeitos, né? Não é mesmo? Mas o que impossibilita, o que impede que nós sejamos felizes logo? Esses defeitos aqui, ó. Os principais defeitos do ser humano. Vamos pegar pesado. Defeitinho não, tá? Vamos só pegar defeitão. Por exemplo, ódio. É um dos maiores defeitos do ser humano. Ódio. Olha, essa pessoa está com raiva, né? O ódio faz mal. O ódio traz doenças. Vê como é que é? E quando a gente odeia o outro, não atinge ele, não. Quem se ferra, quem adoece somos nós. Outro defeito muito grave, a falta de fé. Inclusive, aquele que não tem fé sofre mais do que nós. Por quê? Ele não enxerga que o sofrimento é pedagógico, é instrutivo, é um aprendizado. Eles acham que o sofrimento é eterno. Eles não veem uma luz no final do túnel. Então eles sofrem mais do que nós. Orgulho. Também é um sentimento que nos infelicita demais. Olha aqui um gato orgulhoso. Por que ele é orgulhoso? Eu tampei o espelho e mostrei agora. Porque esse gato se sente um leão. Quantos de nós na casa de oração já se sente um Chico Xavier? Não é? Quantos de nós já se sente um Emmanuel? Não, aqui eu sou o Emmanuel da casa. Eu sou, né? Ainda fala, aqui eu sou o mentor da casa. E quem não lê na minha cartilha está fora do centro. Quer dizer, que mentor, hein? Né? Veja aqui esse daqui, ó. Ele está num lugar, um precipício, um lugar alto, perigoso de cair. Tem uma mão se estendendo para salvá-lo, mas ele está com a mão muito ocupada aqui, ó. O que será que é tão importante aqui para ele, a ponto de comprometer a sua salvação? E pior que isso, às vezes é difícil abrir mão, mas é preciso. O orgulho. O orgulho muitas vezes nos impossibilita de ser feliz. Por exemplo, um relacionamento de amigos. Amigos, por orgulho, um mal-entendido, rompe a amizade. Por orgulho. Um casal, namorados ou casados, por orgulho, brigam. Brigam e ficam entristecidos. E aí vale aquela música da Dolores Duran. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria essa criatura que chora. Então o orgulho nos traz muita infelicidade. E aqui, ó, uma terceira, que é o egoísmo. Não é? Só para dizer para nós aqui, egoísmo é uma palavra composta. Ego, eu. Ismo, gostar de. Traduzindo assim, como as crianças, gostar de eu. Gostar só de eu. Querer tudo para eu. E o que sobrar é meu também. Egoísmo.
O orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, conforme está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Essa figura é branca em cima e escurece até as trevas embaixo. De cima para baixo aumenta a maldade, de cima para baixo aumenta a imperfeição, consequentemente aumenta a infelicidade. Essa é uma região de infelicidade, essa é uma região de tristezas, de um prejudicar o outro. Essa é uma região muito sofrida. A criatura que vive aí é mais ou menos assim, ó. Ela até sobe a momentos aqui de felicidade, ó, mas ela permanece nessa região de infelicidade. O certo era que ela subisse aos sentimentos nobres e ficasse feliz, né? Ora, como fazer isso? Como é possível fazer isso? Neutralizando a maldade que fizemos. Existe uma fórmula da felicidade. Felicidade igual bondade. Quanto mais bondade, mais feliz. Está no livro de Jamiro dos Santos Filho. Veja, tirando as imperfeições, buscando a perfeição, que é justamente o tema de hoje. Sede logo perfeito, seja logo perfeito, como Cristo nos pediu. Consequentemente, teremos a felicidade. Né? Então, de baixo para cima, cada vez que sobe mais aqui, mais feliz. Ó. Como fazer isso? Muitos dizem a reforma interior, a reforma íntima, a evolução desses sentimentos, ó, trocar esses sentimentos, fazer uma evolução moral, ou fazer uma prática da Boa Nova, do Evangelho do Cristo, compreender e praticar o Evangelho do Cristo, ou fazer uma conscientização. Primeiro, consciência de que somos filhos de Deus. Filho de cachorrinho é cachorrinho. Filho de gato é gatinho. Filho de Deus é Deusinho. Somos deusinhos. Fomos emanados de Deus, criados, entre aspas, para sermos felizes. Para sermos felizes. É tudo que Deus quer, tudo que o nosso Pai espera de nós, que nós sejamos felizes, alinhado com a sua lei. Felizes. Então veja, temos que sair dessa situação. Não se sai de salto. A falta de fé, a pessoa vai exercitando, até que ela começa a ter pouca fé. Quem tem pouca fé já está melhor do que esse que não tem fé, não é isso? Aqui é a situação de homens bully. Conhece? Homem bully. Bully. Ah, não, vocês não é desse tempo, né? Vocês usam garrafa térmica. Não é isso? Homem bully. O bully é de pouca fé. Homem de pouca fé. Homem bully. Acima ele já fica um pouco em dúvida, mas já está melhor. Depois ele já tem esperança. Mais acima ele já tem confiança. Lá no alto ele tem fé. O que é a fé? Aquela vontade de querer e a certeza de que essa vontade se realizará. Fé, em resumo, simplificando, é uma entrega das nossas vidas na mão de Deus. Depois que nós fizemos toda a nossa parte, como Cristo recomenda, batei a porta e a porta se abrirá. Buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Depois que nós fizemos a nossa parte, entregamos as nossas vidas, é um ato de entrega à fé. Entregamos a Deus e Ele faz o todo. Quer um outro exemplo de ato de entrega? Quando a gente vai fazer uma cirurgia. A gente entrega a nossa vida na mão do médico cirurgião. E se ele for um bom médico, nós garantimos que retornaremos à reencarnação. Não é isso? Entrar num avião também é um ato de entrega. Confiança no piloto. E o piloto pode ser o dia dele desencarnar, não pode? Pode. Aí vem a aeromoça e fala assim, quem aqui sabe pilotar avião? Aí os mais desconfiados vão falar, por quê?
Dependendo, se ela é espírita, fala, o piloto desencarnou. Se ela não for espírita, de repente ela fala, é porque ele morreu. Então veja, ninguém sai de orgulho também de salto. É devagar. Passa pela prudência. Passa pela moderação. Uma pessoa moderada. Passa pela simplicidade. Está caminhando para a humildade. Passa pela modéstia. Como no Evangelho nos pede, a modéstia, mas a modéstia verdadeira. E não a falsa modéstia. Para depois atingirmos a humildade. O que é humildade? Uma simplicidade profunda com bondade. Por exemplo, Cristo, governador espiritual do planeta Terra, lavando os pés dos apóstolos. Ou Jesus de Nazaré, escolhendo nascer em uma manjedoura, para dar exemplo de humildade. Ninguém sai também do egoísmo, de querer tudo para si, de salto. Vamos devagar, ó. Passa pela indiferença. A indiferença, Allan Kardec já chama a atenção há mais de 150 anos. Kardec dizia que a indiferença era o mal do século. E eu acho que se agravou. A indiferença continua sendo muito intensa. Indiferença moral. Aquela situação que a gente vê que a pessoa está precisando. Passa do lado, vê que ela está necessitada. Ou que ela precisa de uma palavra de conforto, de ânimo, de encorajamento. E a gente passa indiferente. De coração endurecido. Sem sensibilidade. Isso é a indiferença moral. Depois passa pela piedade, sentimento de dó, traduzindo para nós. E essa dó se avoluma. A pessoa sente mais dó, e ainda não faz nada. Mais à frente se avoluma e ela começa a ser solidária, ou praticar a solidariedade, mais acima a fraternidade. Aqui a piedade me fez lembrar, um vendedor chegou numa cidade pequena, e ele entrou numa loja de secos e molhados. É antigo mesmo esse palestrante aí. Aquelas lojas que vendiam ali de tudo, né? E o cachorro estava deitado numa caixa de madeira, contendo ali grampos de cerca. Para quem não sabe, são preguinhos tortos. E fura bastante, sabe? E o cachorro, muito folgado, deitou ali, e ele estava chorando. O vendedor olhou, para o vendedor era novidade. E o cachorro chorando. E o vendedor falou assim, mas por que o cachorro está chorando? É porque ele está deitado nos pregos, nos grampos de cerca. Mas por que ele não levanta? Não, é porque está doendo pouco. Está doendo só para chorar. Se doer mais, ele levanta. E assim é o ser humano. Quando você vê alguém no sofrimento, que não toma uma providência, é porque está doendo pouco. A hora que doer mais, ele toma providência, ele sai dessa situação. Não é normal isso, né? Então, no alto aqui, a criatura atinge a caridade. O que é caridade? Ajudar alguém sem esperar nada de recompensa. Por exemplo, doação de coisas. Doação de alimento, de roupas, de transporte, doação de dinheiro, doação de qualquer coisa material, sem esperar nada de recompensa. Quando o político faz alguma coisa para nós, é uma caridade? Não, ele está esperando o voto. Então não pode esperar nada como recompensa, senão não é caridade. Mas a gente pode fazer a caridade moral também, na paciência, na tolerância, na misericórdia, não ser exigente com as pessoas, né? Não ser indulgente. Não é isso? Não ser exigente com as pessoas, ou seja, ser indulgente, né? Indulgente com as pessoas. Perdoar, caridade moral. Mas como é que Jesus entende a caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, bondade para com todos. Indulgência, não ser exigente com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Perdão de quais ofensas? Todas. Todas.
Quantas? Pedro perguntou, seria 7 vezes, Senhor? Não, Pedro, 70 vezes 7, é um número para perdoar sempre. Não é? Ó, para quem é antigo aqui igual eu, BIP, BIP. BIP era um instrumento antes do celular que chamava o profissional para emergência, bombeiros, médicos, enfermeiros, né? Então veja, o que é que vem aqui no alto como a virtude máxima? Se vocês analisarem, na parte inferior das trevas, ódio, principais defeitos. Na parte superior, as principais virtudes, fé, humildade, caridade e amor. Aí está a crescida na perfeição. Sede logo perfeitos, atinge logo o amor, como é todo o amor, nosso Pai, Deus de infinita bondade. Então aqui nós dizemos que estão as principais virtudes do ser humano. A gente pode lembrar também que o Cristo disse para nós desenvolvermos os talentos. Por isso ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o terceiro. Ou seja, os talentos estão em nós desde quando fomos criados. Está como uma semente que precisa ser irrigada, adubada, cultivada, para chegar ao amor. Desenvolver esses talentos. Aqueles que receberam mais talentos são aqueles que têm implicação, que têm responsabilidade com mais pessoas, com uma comunidade. Aqueles que receberam 2 talentos têm pelo menos a responsabilidade de desenvolver a família. O que recebeu 1 talento tinha pelo menos 1 talento dele para desenvolver e não desenvolveu. Percebe? Então, aqui estão os talentos que nós temos que desenvolver. Então, quando disse Jesus de forma na parábola, é chegar a esses talentos. Agora eu pergunto para vocês, vamos fazer uma escalada aqui agora de outra perfeição. Quando a criatura está nessa região de sentimentos inferiores, ela deseja vingança. É normal? Não é normal, mas é porque ela tem ódio, né? A vingança é uma característica de quem odeia. Quem não odeia não quer vingar-se, não é isso? É isso. Ah, mais para frente ela não se vinga. Já está bom? Melhorou, né? Melhorou. Ele não se vinga, mas também não perdoa. Conhece alguém que faz isso? A gente ouve muito isso aí fora, né? Eu não quero me vingar dele. Eu não quero nada com ele. Ele para lá, eu para cá. Não é? Ele não se vinga. Tá bom, melhorou. Mas também não perdoa. E ainda fala, mas não perdoa. Eu conheço, eu tenho um amigo. E eu converso horas com ele. Quando eu acho que está melhorando, parece que é igual bater em ferro frio, sabe? Não entorta, não é flexível. Malhar ferro frio, né? Entortar ferro frio não entorta. Ele fala para mim, não vou vingar não, ele viva a vida dele lá, seja feliz, mas não perdoa. Quer dizer, a região que está também, ó, de falta de fé, de orgulho, de egoísmo, de ódio, ele está aqui, ó, com infelicidade, ele não cresceu para cá. Mais acima, a criatura que está na caminhada da perfeição, ela não se vinga e perdoa. Melhorou, né? Mas também é o nível de felicidade, ó. Felicidade é daqui tudo, ó. Se aqui é 0, aqui é 5, 6, aqui é 10, ó. Não se vinga e perdoa. Tem melhor que isso? A pessoa que não se vinga e perdoa, melhor que isso é? Não se ofende. Aí está uma das grandes felicidades. Não nos deixarmos nos ofender. Tornarmos-nos criaturas não ofendíveis. Mais ou menos assim, a gente levanta de manhã, contentinho, alegre. Alguém fala alguma coisa, que é o que ele tem para falar, porque cada um fala do que está cheio o sentimento. Ele fala algo que é um lixo. Ele jogou o lixo. A gente pode não acolher o lixo,
Mas, às vezes a gente acolhe, põe nas costas, fica raivoso e sai com aquele saco de lixo. Mais à frente, no ambiente de trabalho ou no lar, encontramos outro que nos joga mais lixo. E a gente carrega do outro lado. O que vai acontecer se a gente se ofende a cada situação dessa? No final do dia nós estaremos com vários sacos de lixo, pesados, fedorentos, infelizes. Então cada um oferece aquilo que ele tem. O lixo é dele. Deixa com ele. Mantenhamos a paz. Pense nisso, principalmente em benefício próprio, para não se alterar, manter a paz. Isso é uma grande felicidade. Por isso o caminho da busca da perfeição, para sermos felizes mesmo. Tem melhor que isso nessa escalada? Está crescendo, né, na perfeição. Vingança, não se vinga, mas não perdoa. Não se vinga e perdoa. Não se ofende, tem melhor? Isso. Mas tem melhor? Tem mais alto? Tem. Amai os inimigos. Concordam que é mais alto ou não? Amar os inimigos? É mais alto. Por quê? Esse aqui não se ofende. Mas ele pode até não odiar o inimigo, mas também ainda não ama. Acima é que ele passa a amar o inimigo. Então, um termômetro de indicação de evolução, se a gente analisar de baixo para cima, aqui está o top, aqui está a indicação maior da perfeição daquela criatura. Vou pegar uma outra comparação de crescente em evolução. Estou usando a mesma tabela pronta já, né? Espíritos simples e ignorantes. Começam as suas reencarnações aqui, ó. Região de trevas, de ranger de dentes, de infelicidade. Mais acima, espíritos imperfeitos, conforme está na obra de Kardec, não é isso? Espíritos imperfeitos. Depois, o que vem mais acima? Espíritos bons. Bons espíritos. Mas olha o nível de felicidade, ó. Já está aqui, ó, no alto. Depois vem espíritos puros, aqui no alto, ó. Aquele que já não tem sentimentos inferiores, é só sentimentos puros, como o sentimento do amor, da fé, da humildade, da caridade. Veja como é crescente também na perfeição, não é? Também é uma caminhada de perfeição. Busquemos a perfeição. E nós fatalmente seremos espíritos puros, viu? Talvez demore um pouquinho, mas seremos, tá? Se eu pegar aqui, ó, nessa região aqui, quem que vive aqui? Que tipo de mundo é esse? Mundos primitivos. Mais acima um pouquinho, não é muito não, viu? Mundos de expiações e provas. É o famoso planeta Terra. Não é isso? Não precisa nem descrever muito, porque todos nós conhecemos o planeta Terra. É um mundo de expiações e provas. A Terra já teve como mundos primitivos. A Terra está passando agora por um ambiente de transição. Está em reforma. Por isso, essa dificuldade. A Terra está passando, o planeta Terra, para mundo de regeneração. E aqui, olha, nós precisamos herdar a Terra para termos a oportunidade de continuarmos reencarnando nela. Jesus disse isso lá no sermão das boas aventuranças. Ele disse isso. Bem-aventurados os puros e pacíficos. Ou seja, felizes aqueles que são pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não é que vai ganhar um lote de terra lá no INCRA, no assentamento não, viu? É que vai ter a oportunidade de continuar a reencarnar na terra. Agora, como que são aqueles que vivem num mundo de regeneração? Já são perfeitos? Não, a tabela não mostra isso. Está no meio do caminho. E é no meio do caminho mesmo. Vou mostrar já já de novo. É no meio do caminho, mundos de regeneração. São pessoas que têm defeitos, que têm erros, que têm vícios, mas estão empenhados a corrigi-los. Corrigir os defeitos.
Esses são defeitos, orgulho, fé, falta de fé, ódio, são defeitos, temos que corrigi-los. Admitir que temos vícios e abandonar os vícios. Isso é caminhar na perfeição, para ser feliz. E mais no alto, mundos felizes. Depois, já está num ambiente de felicidade, a escala de felicidade aqui, né? Crescente. Tem mundos melhores, mundos além de mundos felizes. Kardec diz que tem os mundos divinos, né? Isso, divinos. Aonde os espíritos estão puros. Vai ser uma maravilha encontrar vocês lá, né? Vai ser muito bom. Espíritos puros, tudo zen, beleza. Mundos divinos, vivendo próximos de Deus, vendo a Deus. Porque veja, Jesus também disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração. Ou seja, felizes aqueles que têm puros os sentimentos. Por quê? Eles verão a Deus. Jesus prometeu, gente, mais cedo ou mais tarde se cumpre. Aqui, nessa região de antipatia, não gostar. Às vezes nem irmão gosta do outro, por causa do seu nível de evolução moral. Mais acima, apatia, aquela indiferença, sabe? Como essa senhora aqui, passou perto desta mãe necessitada de tudo aqui, e não fez nada. Indiferença moral. Mais acima, simpatia, gostar, gosta, porque gosta. A gente gosta das pessoas, não tem que ficar explicando por quê. Gosto de você por causa do seu cabelo, gosto de você por causa do seu dedão do pé. Não, gosto de você, eu gosto de vocês. Eu gosto de vocês aqui. Entenderam? Não tem que ficar explicando. Aqui está no filme, né? Irmão Sol, Irmã Lua, Francisco de Assis, atendendo ao Senhor. Mas no alto, na simpatia, vem a empatia, sentir o que o outro sente. É difícil para nós, né, gente? Sentir o que o outro sente, veja. Isso é empatia. Veja aqui, Esse pedinte, ele não é burro, viu? Olha o que ele fez, um espelho aqui, em cima do rosto dele. Ele colocou um espelho em cima do rosto dele, para que as pessoas que se aproximem se sintam no lugar dele, de um pedinte, de um necessitado, de um miserável. Isso é alteridade. Conseguir colocar-se no lugar do outro. Alteridade. Pouco usado no meio espírita. Alteridade. Capacidade de se colocar no lugar do outro. E vou dar uma outra definição também, misericórdia. Misericórdia na definição daquele escritor mineiro, João Guimarães Rosa. Ele disse assim: misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Não precisa teorias, não precisa complicar. Misericórdia, colocar o coração na miséria do outro, sentir o que o outro está sentindo. Aqui eu acho que esse senhor ficou tão assim emocionado que a gente vai dar uma nota de R$100, né? Não é isso? É mais ou menos isso, né? Tá certo? Ele está puxando no bolso ali, escorpião não deixa, né? Para pegar o dedo dele. Então é isso, gente. Aqui, é uma região que a criatura faz o mal. Faz o mal por gostar de fazer o mal. Mas acima ela não faz o mal e nem o bem. Mas Kardec disse o quê para quem não faz o bem? Tem a oportunidade de fazer o bem, mas não faz o bem, já é um mal. Olha que interessante. A gente não pode ser omisso. Tem a oportunidade de fazer o bem, tem que fazer o bem, senão você está fazendo o mal. Mais acima, ele faz o bem com ostentação. Só que ele chega aqui e fala assim, eu fiz sopa, eu doei tantos livros,
eu fiz isso, eu fiz aquilo. É uma exibição, é uma ostentação. Está errado. Como Cristo disse. Cristo pediu, não saiba a sua mão esquerda o que faz, o que doa, o que auxilia a mão direita. E olha que as duas mãos vivem juntas, hein? Não é para contar. Não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Simbolicamente é isso, fazer o bem. Agora ele falou simbolicamente, por parábola, mas o significado é isso. Faz o bem sem exibição. Primeiro, para não humilhar o beneficiado. Porque se eu ajudo algum de vocês e venho me exibir aqui na frente, eu estou humilhando um de vocês, não estou? E isso não é bom. Isso é péssimo. Humilhar os outros é um defeito grave. E nós caminhamos para a perfeição. Segundo, porque a gente não deve fazer a exibição, para não excitar o seu orgulho. Porque quando a gente exibe o que fez, nós estamos excitando o orgulho. E o orgulho é defeito. É gravíssimo. Quando a gente tem um defeito, a gente é infeliz. Quando a gente tem vários defeitos, nós somos muito infelizes. Por exemplo, orgulho. O orgulhoso, ele está sempre procurando ter aquilo que o vizinho ainda não já tem, ele tem inveja. O orgulhoso sente inveja. E a inveja é um defeito que deriva do orgulho. O invejoso está sempre torturado, infeliz, por não possuir aquilo que os outros já têm. O ciúme também tortura quem tem esse sentimento. Ciúme de objetos, ciúme do seu carro, ciúme do seu cônjuge, que seja a esposa ou o marido, né? Não é isso? Então veja. Mais acima, a criatura faz o bem sem exibição, sem ostentação. Isso é bom, não é? Isso é maravilha. Aqui está a caridade, ó. Tem situação melhor? Porque vocês estão percebendo que eu estou fazendo uma caminhada para a perfeição, né? Em todos esses desenhos que eu estou mostrando, não é isso? Faz o mal, não faz o mal e nem o bem, faz o bem, mas exibe, coloca. Jesus disse, quando fizeres a caridade, o benefício, não faça soar a trombeta, porque no tempo de Jesus tocava-se uma trombeta, uma corneta, para anunciar que alguém estava fazendo a caridade. Nós já fomos piores, hein? Já. Tem melhor do que fazer o bem sem exibição, para pôr aqui em cima? Pensa um pouquinho. Fazer o bem sentindo-se beneficiado. Você doa, que seja um alimento, que seja tolerância, que seja um agasalho, e agradece ao beneficiado. Obrigado por você levar isso. A gente já faz isso? Alguns já fazem, né? Outros fazem assim. Eu vou te dar um dinheiro aqui, mas faz favor, hein? Vai trabalhar como eu faço, hein? Está humilhando, está humilhando. Está aqui assim, ó. Né? Claro que a gente tem que trabalhar o sentimento, gente. O sentimento é muito importante. O sentimento plasma o que somos. Os espíritos superiores que estão aqui agora sabem de imediato quem somos, cada um de nós. Não pelo conhecimento espírita, porque conhecimento sem prática não tem valor. Não pela cultura conquistada. Não pelos bens materiais que cada um de nós já amealhou. Mas os espíritos reconhecem cada um de nós instantaneamente pelo sentimento. Se é um sentimento inferior, como orgulho, ódio, egoísmo, falta de fé, ou se é um sentimento bom, como a fé, a humildade, a caridade, o amor, isso está exalando de cada um de nós, esses sentimentos. Depois dos sentimentos é que vem os pensamentos. Quem tem sentimentos bons tem que tipo de pensamentos? Bons.
Depois é que vem as palavras, pelo menos a gente deveria pensar, né? Para falar. Quem tem sentimentos bons, tem que tipo de palavras? Más ou boas? Boas. Não é isso? Quem tem sentimentos bons, tem que tipo de atos e ações? Bons ou maus? Bons. Bons. Ah, mas você falou aí que o sentimento vem antes? Vem. Por exemplo, fica claro, ó, o sentimento vem antes. Ninguém comete um crime, um assassinato, se ele não alimenta um sentimento de ódio, de vingança. Percebe? É muito claro que o sentimento vem antes de cada um de nós. E aqui, se a gente analisar, quando Jesus disse assim, árvore boa. Essa é uma árvore boa. A árvore boa não pode produzir maus frutos. A árvore boa tem que produzir bons frutos. E os frutos estão aí, a paciência, a benevolência, a indulgência, a gratidão, o perdão, a piedade, a tolerância, sabe? Esses são os frutos. Tem uma outra passagem também que está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 45. Jesus diz assim, o homem de bem tira do tesouro do seu coração as boas coisas, as boas palavras, as boas ações. Do tesouro do seu coração, ele simplificou, os sentimentos. Há 2000 anos atrás, ele tinha que falar de forma mais simples, né? Tinha que ser. Também dá para entender agora quando ele disse assim, o que faz mal ao homem não é o que normalmente entra pela boca, mas é o que lhe sai da boca, porque disso está cheio o coração, disso os sentimentos transborda o coração. É o sentimento, novamente. Percebem? Então, baseado nisso, gente, como é que está a nossa evolução? Como está a nossa perfeição? Será que o nosso sentimento está no meio da tabela? Será que o nosso sentimento está na parte inferior? Sentimentos maus? Ou será que está aqui em cima como sentimentos bons? Cada um de nós sabe. Né? E a gente não veio aqui para fazer confissão de ninguém. Nem eu vim confessar para vocês, né? Então, esse é que nós temos que tomar muito cuidado na nossa caminhada evolutiva para nós sermos felizes, para atingirmos a perfeição. Percebem? Então, nesse capítulo está lá o homem de bem. Acabei de falar um pouco sobre o homem de bem, né? Que o Cristo disse, está lá em Lucas 6,45. E qualidades do homem de bem, ou qualidades do ser humano de bem. Vocês sabem algumas qualidades do ser humano de bem? Poderiam ajudar aí? Não vê o mal no outro. Ele não divulga. Exatamente, maravilha. Ó, qualidades do homem de bem, vou passar meio rápido. Paciência, misericórdia, autoconhecimento, é aquele que busca conhecer a si mesmo, como disse Santo Agostinho, conheça-te a ti mesmo. Ele é delicado, alegre, sabe perdoar, é resignado, compreensivo, tolerante, indulgente, piedoso, respeitoso, moderado, alteridade, quando ele consegue se colocar no lugar do outro. Ele tem alteridade, ele é benevolente, ele é prudente, ele é beneficente. O homem de bem tem esperança, é um homem simples, é um homem solidário, solidário com todos. Porque o solitário é porque ele não era solidário. O solidário não fica solitário. Perceberam? O solidário não fica solitário. Não é? Ele tem confiança, ele é modesto, ele é fraterno, ele tem fé, ele tem humildade, ele tem caridade, ele tem amor. Vocês que já estão caminhando para a perfeição, talvez já tenham todas essas perfeições, todas essas qualidades.
Não, mas não se preocupa não. Se você já tem algumas, está no caminho para conseguir todas as outras. Todas as outras, viu? O homem de bem, eu vou resumir bem esse capítulo para a gente ganhar tempo. O homem de bem é aquele que, através das suas qualidades, presta bem atenção, ó, é aquele que você, olhando para ele, para as suas qualidades, você consegue ver Jesus nessa figura, nesse homem de bem. Eu vou ajudar vocês, ó. O homem de bem é aquele que, através das suas qualidades, você consegue visualizar Jesus. Não precisa falar mais nada, resumiu tudo, de forma simples, clara, fácil de guardar. O homem de bem é aquele que vai se assemelhando aos poucos a Jesus. Aí eu pergunto para vocês, se um homem mau te ofende, o que você faz? Não revidar. Se um homem mau te ofende, perdoa-lhe, para que não haja dois homens maus. Porque se um homem mau te ofendeu e você revidou, não perdoou, quantos homens maus terão? 2. É igual aquele que chega assim numa cidade pequena, Murutinga era pequena, né? O pessoal chegava lá e falava, tem gente mal aqui? E nós falávamos o quê? Não, todos os maldosos nós expulsamos daqui. Só ficou os piores. Percebe? Tá? É isso aí. Então, se alguém nos ofender, perdoemos. Para ganhar tempo, vamos entrar nos bons espíritas, conforme Kardec nos aconselha. E eu vou agrupar aqui, porque os bons espíritas têm que ser igual bons cristãos. Bons espíritas têm que ser igual bons homens do bem. Concordam ou não? Então vamos falar de forma resumida, né? O bom espírita é um bom cristão. O bom espírita tem que ser um homem de bem. O espiritismo, bem compreendido e bem sentido, conduz o ser humano às boas qualidades. Facilita aos seres humanos a compreensão e a prática dos ensinamentos do Cristo. O Espiritismo facilita isso para a gente. Jesus falou em parábolas, né? O Espiritismo traz a chave para a gente compreender as parábolas. E olha que a responsabilidade nossa aumenta quando a gente é espírita. Aumenta porque a gente conhece. E aquele que conhece e errar, ele é mais responsável. Jesus disse isso em outro lugar, ele disse assim, aquele que não sabia qual eram as vontades de seu Senhor e não as fez, ele não sabia e não as fez, é digno de algumas chibatadas. Mas aquele que sabia quais eram as vontades de seu Senhor e não as fez, esse é digno de muitas chibatadas. Não é que alguém vem nos bater, não. É o remorso que é mais forte para aquele que errou sabendo que estava errado. Perceberam? Ninguém vem bater na gente, não. O remorso que cobra da gente, viu? Hoje a gente pode falar isso, há 2000 anos atrás não, né? Dá a fé inabalável. O Espiritismo traz a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. O Espiritismo traz isso. Como reconhecer o verdadeiro espírita? Ele tem carteirinha? Não, né? Aquela carteirinha que traz a foto dele, está escrito lá, verdadeiro espírita. Você tem aí, Lídio? Não, né? Carteirinha de verdadeiro espírita? Não. Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral, pela sua obra para melhor, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, domar suas más tendências. Alguém que fala assim, eu nunca errei, eu nunca caí. Poxa, nunca caiu? Possivelmente, ele sempre esteve no chão. Não tem jeito de cair, tem? Já está caído, né? Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não lhes compreendem as consequências, os fatos,
os fenômenos, mas tem que compreender as consequências dos fenômenos espíritas. Também eles não alcançam a moral do espiritismo, não compreendem. Se os compreendem, não os praticam a si mesmos. São aqueles que falam assim, nossa, precisa de ver o que o palestrante falou, você tinha que ter ido hoje, falou para você. Não tem isso, gente? Procura na internet, tem espiritismo e humor, ou humor e espiritismo. Tem um vídeo deles lá que é sobre isso. Quem compreende a moral do Cristo à luz do espiritismo? Só os catedráticos? Só os cientistas? Não. Aqueles que já possuem maturidade do senso moral. Nem precisa ser idoso. Não precisa ser idoso igual eu, tá? Que eu já estou na idade sexy. Sexagenário. Né? Não precisa ser idoso. Ele pode simplesmente ter a maturidade do senso moral. Quantos jovens a gente vê? Quantos jovens mal saídos aí da adolescência que falam do espiritismo e dão exemplos para a gente. São juízes para a gente. São referências para a gente. Eu mesmo conheço vários. E eu nem falo para eles que eu tenho 60 anos de espiritismo. Né? A jornada de trabalho na vinha do Cristo, a jornada de trabalho é a evolução. A jornada de trabalho é a perfeição. É compreender e praticar a lei de amor. Mas, se eu não faço isso ainda, e eu vou falar para eles que eu tenho 60 anos de jornada de trabalho, eu não. Eu fico com vergonha. Porque eles têm 60 dias e já fazem. Né? Essa maturidade não depende da idade, nem do grau de instrução. São jovenzinhos que não têm ainda, tem pouca instrução intelectual. Por quê? Porque é próprio do desenvolvimento moral do espírito. O espírito encarna já com o seu passado. O espírito traz experiência, aprendizados de outras vidas. Como deve ser o bom espírita? O verdadeiro e bom espírita. Aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Essa lei é uma só, viu? Aparece aqui, justiça, amor e caridade, mas é uma lei só. Está lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec. O verdadeiro e bom espírita pergunta a si mesmo, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou, se perdeu uma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada de queixar-se dele, ele tem que se perguntar isso para si mesmo. Esse é o verdadeiro e bom espírita. Terceiro, o bom e verdadeiro espírita tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. O tempo está acabando, né? Eu vou só passar esse quadro aqui então. Os bons espíritas, diante de uma situação, assim procede. Os bons espíritas, diante das dores e decepções que ele passa, aceita-as como provas e expiações. Os bons espíritas, diante de seus beneficiados, não espera recompensa. Ele faz a caridade, faz o bem sem exibição. Os bons espíritas, diante da necessidade do próximo, presta serviço. Os bons espíritas, diante das diferenças de raças ou crenças, vê como todos, ou vê como irmãos, todos os homens. Não existe cores, não existe nada que nos diferencia. Diante da suscetibilidade do próximo, toma por guia a caridade. Diante das fraquezas alheias, perdoa. Diante dos defeitos alheios, é indulgente, não é exigente. Procura não divulgar, não evidenciar os defeitos do próximo. E às vezes a gente não faz isso não, né? A gente faz assim, ó.
Ó, eu queria te contar um segredo, mas não conta para ninguém não, tá? Não conta para ninguém. Só que no final do dia está todo mundo de Valparaíso sabendo, né? Não conta para ninguém é uma maneira de incentivar a divulgação. Diante das próprias imperfeições, as estuda e as combate para que atinja a perfeição. Diante de seus subordinados, aquele que trabalha abaixo dele, trata-os com bondade. Ele, como subordinado, ele que está abaixo do seu chefe, compreende e realiza seus deveres. E quando o chefe é amigo, a gente tem muito mais cuidado em compreender e realizar os deveres do nosso chefe amigo. Gente, eu trabalhei numa situação dessa aqui, ó. Eu tive o maior cuidado, ó, porque era um amigo. Um amigo, meu chefe. Eu tinha que trabalhar com o máximo de empenho por ele. Eu tinha que vestir camisa dele. Eu tinha que fazer tudo para dar certo para ele. Ele era o gerente da indústria. Eu era da produção, do controle de qualidade, entendeu? Das dificuldades, a gente tem que ter fé em Deus e no futuro. Não vamos abusar de vocês no tempo, não.